Bem, aqui, então nós temos um exemplo do átomo de hélio. Então o átomo de hélio, ele possui no núcleo 2 prótons e 2 nêutrons. E ao redor, na eletrosfera, 2 elétrons, né? Então, pergunta-se qual que é o número de massa e qual que é o número atômico. O A representa o número de massa e o Z o número atômico. Então, lembrando que o número atômico é igual ao número de prótons, então quer dizer que o Z, que é o número atômico, né, é igual a 2, porque são 2 prótons no núcleo, ou seja, o número atômico é 2. E o número de massa? A massa é calculada pela soma, né, das partículas subatômicas que estão no núcleo do átomo, que é os prótons mais os nêutrons. Então, somando 2 mais 2, o número de massa é igual a 4. Nesse outro exemplo, nós temos o sódio, número atômico 11, número de massa 23. Qual que é o... Então, agora falta nós calcular o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons. Então, como calcula os prótons? Os prótons são iguais ao número atômico. Então, P é igual a Z, ou seja, prótons. Se o número atômico é 11, quer dizer que o número de prótons também é 11. Certo? E o número de nêutrons? Nêutrons é a massa menos os prótons, ou menos o número atômico. Os dois números são iguais, prótons e número atômico. Então, N igual a 23 menos 11. Então, nêutrons são iguais a 12. E os elétrons? Como não tem mais nem o menos, quer dizer que ela é um elemento neutro, é um átomo neutro. Ou seja, os elétrons são iguais aos prótons. Dessa forma, o número de elétrons se prótons é 11, elétrons também é 11. Então, o número maior é a massa e o menor é o número atômico, certo? Então, dessa forma, se A é 56, o Z é 26, o número de prótons, que é igual ao número atômico, também é 26. O número de nêutrons é a massa menos os prótons. Então, nêutrons são iguais a 56 menos 26. Nêutrons igual a 30. Certo? E os elétrons, como se trata também de um átomo neutro, porque não tem nem o mais nem o menos aqui na parte de cima, isso quer dizer que elétrons são iguais aos prótons. Ou seja, o número de elétrons também é 26. Então, nós temos número de massa, número atômico, número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. Então, e para íons, como é que fica então? Percebam que o íon ele traz a carga, positiva ou negativa. Então, como ele está positivo, quer dizer que é um cátion. Se ele tivesse negativo, quer dizer que seria um ânion. Então, nós temos aqui a massa 40, número atômico 40. Então, faltam os prótons, que são iguais ao número atômico.
Então, se o número atômico é 20, o número de prótons também é 20. Os nêutrons, né, é a massa menos os prótons. Então, N é igual a 40 menos 20, que é igual a 20. E só faltam os elétrons. Os elétrons, né? Os elétrons que mudam dos íons para um átomo neutro. Porque o íon quer dizer que ele está com falta ou com sobra de elétrons, certo? Mas com aquela formulazinha que eu passei não tem erro para calcular os elétrons. Então, se ele está mais, a gente já sabe que ele tem mais prótons do que elétrons, ou seja, está com falta de elétrons. Mas a fórmula é prótons menos a carga. Então, elétrons são iguais aos prótons, que são 20, menos mais 2. Os elétrons então, são iguais a mais com menos, menos. Então, 20 menos 2, 18. Daí fecha, né? Se ele está positivo, quer dizer que ele está com falta de elétrons, quer dizer que ele tem mais prótons do que elétrons, do que quando ele está neutro, né? Então tem 20 prótons, 18 elétrons, com falta de 2 elétrons, por isso que ele está carregado positivamente, eletrizado positivamente. Mais um exemplo do oxigênio. Carga menos 2. Massa 16. Número atômico 8. Então, para calcular o número de prótons é igual ao número atômico, então é 8 também. O número de nêutrons é A menos P, que é igual a 16 menos 8. Então, os nêutrons são iguais a 8, né? E o número de elétrons é igual aos prótons menos a carga. Então, elétrons igual aos prótons, que são 8, menos a carga, menos 2. Então, elétrons iguais 8, menos com menos, mais. Lembrando a regrinha da matemática. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Então, mais 2. Elétrons iguais a 10. É isso. Até a próxima.